Gente, eu tava gravando aqui, minha irmã me ligou. Obrigado, viu, Denise? Abração pra você, viu? Eu vou ter que fazer esse vídeo aí dividido em duas partes agora. Não sei se eu vou ter ânimo pra ficar emendando isso, não. Até porque vai ficar grande pra caramba, né? A gente tinha parado no 6,35, né? Então, no 6,35 aí a gente tem peso a partir de 1,6 gramas. Ela costuma desempenhar bem acima de 50 metros, a partir de 50 metros, né? 50 metros a mais. Menos do que isso aí, com certeza, só se você não tiver com o chumbo certo. Né? Se você achar o chumbo adequado aí para ela, com certeza ela vai desempenhar muito bem de 50 metros para frente. Existe um limite, passou, no 6,35 também considero isso, tá? Passou de 60 metros, 70, passou disso, cara, você tá lucrando. Acertou a 100 metros, acerta, bônus para você. Não considere que isso aí é uma exigência, uma obrigação da PCP, tá? É um bônus. É a fase do surpresa do Super Mario. Então, o que acontece? O 6,35 ele tem um desempenho absurdo. E eu esqueci de falar no 6mm. Ah, tanto faz. 6mm, então quase ninguém usa, né? Então não faz muita diferença. No 6,35 a gente já gradua essa questão de joules. O que no 5,5 diz que 50 joules está passando de bom, no 6,35 essa exigência sobe e muito, tá? Porque por ter um chumbo bem mais pesado, muitas das vezes você vai precisar desempenhar na casa dos 70 joules. Pelo menos 70 joules. Com 60 joules dá para usar? Dá para usar, mas você vai ter que usar chumbo leve. Tipo chumbo de 1,6 gramas. Vai ter que procurar os mais leves do mercado para você usar. Senão sua carabina vai ficar com uma VO muito baixa e você vai ter uma queda muito grande. Você vai fazer aquelas compensação que a luneta às vezes nem dá conta. Passou de 50 metros aí, o chumbo tá indo para fora do que a luneta dá conta de enxergar. Então, no 6,35 eu costumo dizer que a partir dos 70 joules para ela começar a se desempenhar, para ela poder ficar porrada. Para o tiro esportivo 6,35 nem é usado. Pode usar? Pode usar. Mas pelo menos aqui no Brasil não tem nenhuma prova aí de liberação para o calibre 6,35. Você não vai fazer um SBR com 6,35. Então, esquece o uso esportivo. Foca no recreativo. Então, o recreativo a gente vai ter aí estourar latinha, explodir coisas, né? Balão. E a gente tem um recreativo aí, que é o recreativo da selva, né? Então, pronto. O mais utilizado é o recreativo da selva. O 6,35 a 70 joules, meu amigo, só quem já usou para falar. É uma pancada monstra, tá? Você tem que saber no que você está atirando para você ter o que aproveitar. Porque senão você vai ficar a tarde inteira aí recreando para fazer carne moída. Porque o negócio é um arrombo grande. Então, 6,35 tem um desempenho a 70 joules, né? Considerando aí chumbos de 1,8 gramas, vou colocar. Né? 70 joules aí vai estar desempenhando cerca de uns 270 metros por segundo para mais um pouquinho. Então, ela fica forte pra caramba. Porque o 6,35 ele é um calibre que ele tem uma extensão muito grande. Se você pega os chumbos, eu tenho uma coleçãozinha de chumbo aqui, não sei nem se vai dar pra... Eu tenho essa mania de sempre quando eu pego um chumbo diferente, eu vou lá e coloco no meu pacotinho. Eu sempre tiro um e guardo. Então, eu sempre tenho aqui. Eu acho que eu tenho... Deixa eu ver se eu tenho aqui dos 3 calibres a mesma qualidade de chumbo. Eu tenho... eu tenho esse aqui. Eu tenho esse. Cadê o outro? Esse é o 6,35, esse é o 4,5. Eu tô meio cego aqui, peraí.
Enquanto eu tô caçando chumbo aqui, vocês podem ir no banheiro, fazer um xixi, beber uma água. Porque beber água é muito importante. Não vou ficar cortando não, porque é chato ficar cortando vídeo. Caramba, achei. Então, muita dificuldade, mas tá aqui. Eu tenho 3 chumbos da mesma espécie em diferentes calibres. Eu tenho o 6.35, o 5.5 e o 4.5. Que está aqui, ó. Esse vai focar. Deixa eu tirar minha cara. Foca. Foca. Não vai focar. Foca. Vou botar a cara atrás para ver se foca. Na testa. Cadê? Foco. Vai assim mesmo. Não quer focar. Não vou brigar. Não vai focar. Então tá. Então a gente tem aqui um chumbo Slug, que é um chumbo muito utilizado. Está sendo muito utilizado agora aqui no Brasil. Eu tenho o 6.35, eu tenho o 5.5 e o 4.5. A diferença deles é monstruosa. Aqui talvez você não vai perceber a diferença em comprimento, porque são pesos variados, né? Esse aqui no 4.5, se eu não me engano, é 0,95 gramas. Esse no 5.5 é 1,21 gramas, 1,22, não tem assim? É 18 gramas, quase 19. E o 635 aqui, se eu não me engano, ele já é de 1,8 gramas, se eu não me engano. No 635. Então você tem uma diferença aí de espessura muito grande. Aí. Então o que acontece? O 6.35 faz um arrombo enorme se você for comparar com outros calibres. Cadê um outro aqui no 6.35? Esse aqui, se eu não me engano, é o rifle Titan 6.35, que é um monstro também. Olha a grossura disso aqui. É enorme. Então a gente tem no 635, né, um poder de abate, de impacto bem maior, né? Então é um calibre bem mais utilizado aí para campo, né? Então o desempenho dele aí acima de 70 joules. Aí sim, no 635 você pode chegar a 100 joules aí, que vai ser um absurdo, com certeza. O 5,5 fica um pouco chato, porque o chumbo, por ser pequeno, você tem que deixar ele comprido para burro. Então, você vai ter um chumbinho 5,5 aí que para ter peso, vamos dar um exemplo aqui, esse projétil aqui que é do 22, né? 22LR, né? Que é o tamanho disso aqui, para dar 40 grains. É enorme de comprido. Então, o 5,5, quanto mais pesado o chumbo, mais comprido. Daqui a pouco você tá quase enfiando uma caneta dentro do cano, de tão grande que o chumbo é. E depois do 6,35, os outros calibres aí já é por conta de risco de quem tá mexendo. Tipo, 9mm, o 7,62, né? Então, nesses calibres que eu falei, até o 6,35 aí é liberadão. Não tem problema não, pode comprar, pode usar, que não vai ter problema. E o que acontece? A gente tem essas diferenças aí de variação em joules. Velocidade eu não vou falar, porque velocidade depende do peso do chumbo. Então você pode ter os 3 calibres na mesma velocidade, só que mudando o peso de chumbo. E a diferença que vai ter é o resultado em joules, né? Então você vai ter uma diferença muito grande em joules e em rendimento. Ou quanto mais forte, quanto maior o calibre, menos rendimento ela vai ter. Então, o que acontece? Quando você pega uma 6,35, você já tem que estar ciente, tá? Que você vai ter aí aproximadamente entre 30 muito 50 disparos. No 5,5 você já vai aí até 100 disparos, dependendo da PCP, e no 4,5 você chega até uns 150 disparos. Eu tô falando de carabinas mais comuns aqui, tá? Né? De essas FX Impact, não, essas coisas absurdas. É mais comunzinho aí que a galera dá conta de comprar.
Então, para poder fazer isso, o que acontece? Muitas das vezes a gente opta, né, pela customização. Ah, PCP não me agradou, cara. Ela tá com velocidade baixa. Ou ela tá com uma velocidade alta, mas tá rendendo pouco. O que a gente vai fazer? A customização, né? Optando aí por fazer uma instalação de um cilindro maior. Eu já fiz 2 trabalhos aí numa Leviathan 635 e numa 5.5. A Leviathan 635 a 70 joules desempenhou aí uns 50 disparos com um cilindro de 500 cc de fibra de carbono a 300 bar. A Leviathan no 5.5 já desempenhou aí uns 100 disparos a aproximadamente 47 joules, mais ou menos, 46, 47, 100 disparos. Dobrou, tá passando de bom. No 4.5 eu não fiz ainda, mas eu acredito que vai chegar aí a pelo menos aí uns 150, 160 disparos, dependendo da potência, né? Então, como eu não fiz ainda, eu sou meio suspeito para falar. Mas o que acontece? Existe uma coisa que eu já falei aí em alguns vídeos e outras coisas que são obrigatórias quando você quer customizar algo e você quer potência, né? Você precisa de o quê? Pré-câmara. Ah, Osmar, eu quero fazer eu mesmo. Pode fazer, não tem problema. Desde que você sabe o que você está fazendo. Porque o que acontece? Eu falo isso, gente, não é para falar que, manda para mim que eu resolvo, não. Mas eu não conheço nem uma e nem duas histórias aí de clientes que tentaram fazer com as próprias mãos, sem ter o conhecimento, e danificaram suas PCPs. Algumas deu perca total, algumas não, mas na maioria das vezes é só prejuízo. Tem muita gente que fala assim, eu levo isso no torneiro, o torneiro faz. O torneiro não é armeiro, tá? O torneiro é torneiro. Muitas das vezes o cara pega uma peça ali para fazer uma rosca, ele simplesmente faz a rosca. Se rosquear ali, tudo bem. Ele não tem preocupação com isso. Já a pessoa que como se diz assim, que tem conhecimento na área, né? Ela vai fazer o quê? Ela vai analisar todo o contexto. Aí eu vou fazer uma rosca. Qual rosca? Qual que é o aperto dessa rosca? Vai ficar folgado? Vai ficar apertado? Qual que é a pressão que eu vou usar? Vai suportar? A parede dessa peça vai ser grossa o suficiente? Então existe essa preocupação da parte de quem entende. Agora, torneiro não tem essa preocupação. Então não fica achando que você vai lá no torneiro, vai mandar fazer sua peça e ele vai fazer, vai ficar belezinha. Muitos fazem e ficam legal. Mas muitos fazem e também não fica legal. Não tem como você saber a não ser que você faça. Então depois que você fez, que você pagou o torneiro para fazer, que ele estragou sua peça, aí você está chorando, aí não adianta mais. Então você tem que pensar nisso antes, tá? Tem muita gente aí, muitos não fazem por condição, né? Nem todo mundo tem condição de estar pagando em frete de ida e vinda, mais a mão de obra do armeiro para fazer um trabalho e tenta fazer por conta própria. O que acontece? Quando você tem condição, você consegue. Porque eu costumo falar o seguinte, eu não sou careiro, eu não meto a faca, mas só que é o seguinte, isso aqui, tipo, não é comida. Eu não vou alimentar alguém que está passando fome. Eu não vou tirar a sede de alguém que está com sede. Você entendeu? Isso aqui é luxo, né? Isso não é supérfluo, é material. Isso não representa nada na vida de uma pessoa. Ela não vai ficar nem melhor nem pior por ter ou não uma PCP. Entendeu? Então isso aqui não é do tipo de coisa que dá pra você ficar fazendo graça. Até porque se não for para me tirar o meu sustento disso aqui, não vale a pena todo esse investimento aqui, ó. Entendeu? Todo esse tempo aí aprendendo, investindo, comprando material, ferramenta, de nada vale, né? Então o que acontece? Às vezes alguém vai me criticar porque, Osmar, você está tirando o sonho dos caras. Pô, eu também sonho, eu também tenho sonhos, você entendeu? Então eu não posso simplesmente pegar e começar a fazer graça para todo mundo. Não dá. E não vou nem sou eu que vou falar. Vocês podem perguntar aí para todos os meus clientes aí. Eu não sou um cara careiro. Até porque eu não quero ficar rico e não vou ficar rico nisso aqui. Eu tirando o meu sustento, para mim tá passando de bom. Então, eu não indico vocês a pegar e tentar fazer com torneiro, tá? Se vocês fizerem, já tem que estar ciente do risco que vocês vão correr. De que vocês podem acabar danificando aí a PCP de vocês e o prejuízo vai ser muito grande. Então o que acontece? Automaticamente você precisa de uma pré-câmara. Eu vou dar exemplo aqui de 3 válvulas disparadoras. 2 não foram feitas por mim, uma foi feita por mim. Não é porque a minha é melhor não, é porque eu pensei no uso da pré-câmara.
Muita gente nem... Tem gente que trabalha com isso e não sabe, ou não usa por preguiça, sei lá. Então eu tenho essa primeira válvula disparadora aqui, ó. Que tem... Olha o tamanho da pré-câmara dessa disparadora. Só esse aqui, ó. Olha a grossura. E não pense que dentro da conexão Z tem mais não, viu? A conexão Z dela aqui também, ó. Praticamente aqui é só o tamanho da rosca. Então essa pré-câmara aqui, eu acho que nem pro 4,5 não serve. Tão pequeno que é. Você tem aqui na disparadora aqui, ó, 25 por 18,5. Considerando que vai ocupar essa rosca, né? Na rosca aqui você tem 23, então sobra 2 milímetros só no fundo ali. Pré-câmara interna aqui você tem 20 por 13. Então aqui você tem... Lembrando que vai essa pecinha aqui dentro, ó, que é o percussorzinho. Isso aqui que é o percursor que eu falo. Percursor, capsil, pino da disparadora, essa pecinha aqui, ó. Que quando você faz o disparo, o martelinho bate aqui, abre essa peça, o ar passa, vai embora. Então, considerando que essa peça aqui vai ocupar espaço lá dentro, então praticamente você nem tem pré-câmara, né? Carabina com uma disparadora dessa aqui, se der 35 joules, tá no lucro, tá? E olha lá, hein? Eu já tenho essa outra aqui, ó. Também não foi feita por mim, mas ela já é um pouco maior do que a outra, né? Então, a diferença, né? Aqui, eu não tô com a conexão Z dela, mas a gente tem uma graduação bem maior. Aqui eu já tenho 48 milímetros de profundidade por 17 de largura. 17, 48. É uma pré-câmara já bem maior. Com uma pré-câmara dessa aqui, você vai conseguir chegar a 40, 42, 43 joules aí, de boa. Dá pra conseguir mais? Dá, mas aí você já vai estar esforçando tanta arma que ela vai ficar com rendimento horrível. 40 joules pra essa pré-câmara aqui. Agora tem essa daqui, que é a que eu costumo usar nas minhas customizações. As mais antigas não, porque as mais atuais eu tudo tô colocando pré-câmaras. Essas pré-câmaras aqui, ...72 milímetros de comprimento por 16. 72 por 16. Olha o tamanho do buraco. Meu dedinho vai lá no fundo e nem encosta. Então aqui eu tenho pré-câmara o suficiente para conseguir 50 joules de potência. E não precisa de muita pressão não. Abaixo dos 150 bar na reguladora. Entendeu? Eu acho que com 2.200 PSI na reguladora dá para chegar aí a quase... Não, dá para chegar a 50 joules. Já porque na primeira que eu fiz foi aquele do na mira do caçador, ela deu mais de 50. Só que o cano não aguenta porque ele precisa de menos potência para dar precisão e eu acabei diminuindo. Mas com essa pré-câmara aqui eu já consigo 50 joules com chumbo de 1 grama. Não, de 18 grains. É de 1 grama e falar demais. Chumbo de 18 eu consigo 50 joules usando essa disparadora com essa pré-câmara aqui. Geralmente a minha conexão Z eu costumo deixar essa rosca aqui mais um pouquinho. Por exemplo, aqui dá 30 milímetros. Aqui dá... Não. 30, aqui deu 38. Então acaba sobrando aí 8 milímetros a mais no fundo ali, que também aumenta um pouco a pré-câmara. Então com isso, né, pré-câmara grande, tá? Não precisa ter um martelo pesado. Meus martelos costumam ficar em torno de 60 gramas, 65. E o que você vai fazer? Você vai trabalhar na passagem de ar, né? O que acontece? Nas minhas válvulas disparadoras, eu estou fazendo o seguinte. Eu estou fazendo uma passagem de ar grande só na disparadora. Eu não estou regaçando o cano na passagem do transfer e socando um furo de 5 milímetros por calibre 5.5. Não precisa disso. Os meus canos são furados aí com 4 milímetros de passagem. Pode furar mais? Pode. Eu não furo. Não vejo necessidade. Consigo 50 joules com 4, não tem por que mexer.
E a maioria das carabinas também acima de 50 joules já começa a não querer dar precisão. As customizadas, né? As springs customizadas. Então, o que eu faço? Ó, lá dentro da disparadora, não é aquele furinho ridículo. Então, eu tenho um furo de 8 milímetros aqui. E lá dentro eu tenho um furo de 7. A parede que sobra é só o suficiente para poder segurar o transfer para ele não entrar para dentro. E lá dentro eu faço um furo de 6,5 milímetros para topar com esse daqui. Por que eu faço esse furo largo assim? E eu não faço um aumento no transfer no cano. Porque o que acontece? Um dos maiores impedimentos de potência que você tem na carabina é justamente a curvatura do ar. Por isso que aqueles modelos Custom, Condor, Gunpower, eles costumam desempenhar velocidades aí bem altas e em joules, né? Até 100, 130 joules. Porque o fluxo de ar é direto. Ele sai de dentro do cilindro, em linha reta, já bate na saia ali do chumbo e manda embora. Então ali não tem interferência nenhuma. Quando você usa outro tipo de PCP, você tem essa curvatura. O ar vai passar por aqui, vai entrar, vai bater aqui no final, vai subir, vai bater no cano e vai empurrar para frente. Então o ar faz isso aqui, ó. Ele faz um U, né? Ele faz esse movimento aqui. O que acontece? Nesse momento aqui onde o ar bate, onde aquele quebra aqui na quina, aqui no final do curso, e sobe, isso aqui já mata a potência da arma e chega até 30% menos. Só nessa curvatura. Então o que eu fiz? Eu não vou falar para vocês que eu inventei e também não vou falar que não inventei. Isso aqui meio que ficou descoberto. Um dia eu estava fazendo um serviço aqui, acidentalmente aqui, eu já não sei se eu já falei para vocês aí, não tô trabalhando sozinho, tem um rapaz que trabalha comigo, o João Vitor, vou mandar um salve para ele. E acidentalmente a gente pegou, velho, e furou esse troço aqui. Em vez de furar só até um certo ponto e depois furar com a mais fina, furou direto. Tipo, eu não lembro, não sei se foi uma broca de 8 milímetros, passou direto lá pra dentro. Eu falei, fudeu. E agora? Meus transfer é de 8 milímetros. Aí eu pensei, pá, então vou reabrir aqui, vou fazer ele mais grosso. Já tava com o serviço praticamente pronto, né? Falei, não vou poder refazer tudo aqui, vai dar trabalho. Fui lá, peguei, refiz o transfer, né? Aumentei a espessura do transfer. E o que eu fiz? Eu larguei desse jeito. Ficou um baita de um rombo aqui de 8 milímetros até lá no final. E aqui por fora eu acho que eu furei com 10 milímetros. Para poder encaixar o transfer. Até tal ponto, as minhas customizadas costumam ficar em 40 joules. Não costumava passar disso. Mas aí, com as mesmas configurações que eu conseguia 40, só por ter feito esse probleminha aqui, ó, esse acidente que hoje eu costumo usar como padrão, eu não vou ficar escondendo isso, até porque não tem porquê. O que acontece? Ela saltou de 40 joules para 53 joules, com a mesma pressão, que era 2.200 na reguladora. Só por causa disso, eu não mudei mais nada. O furo do cano 4 milímetros, o furo do transfer, eu não lembro se ficou 4 milímetros também. Eu acho que ele ficou fino também, não ficou muito não. Mas eu acho que... não lembro. Por aí, uns 4 milímetros, 5 milímetros no máximo. Só por causa dessa abertura aqui, ó. E também o rebaixo, né? Que eu fiz o rebaixo no percussorzinho aqui, ó. De 4 milímetros eu rebaixei para 3 aqui, ó. Onde é que o ar vai passar aqui. Então ela subiu para 53 joules. Foram 13 joules. É muita coisa. Só por causa disso daqui. Né? Então deu uma diferença absurda na potência dela. Então eu comecei a usar isso aqui como padrão. Conciliado com a pré-câmara, né? Não adianta eu fazer isso aqui numa pré-câmara desse tamanho. Ou dessa. Dessa aqui talvez. Mas dessa aqui, não, é impossível. Então eu tenho que conciliar o que? Pré-câmara com a passagem de ar. Eu não gosto de fazer furo muito, muito grosso no cano, porque isso aí acaba tirando um pouco da precisão. Tem aquela velha historinha do chumbo ficar raspando lá no buraco e ficar danificando a saia do chumbo, então até a cabeça do chumbo ali e acaba atrapalhando a precisão. Então com isso aí eu consigo desempenhar potências bacaninhas aí. Dá pra chegar, né? Um pouco mais de esforço aí, dá pra chegar nos 60 joules aí, acredito eu. Até mais talvez. Não vale a pena. 50 tá bom. Então o que acontece? Para você fazer hoje em dia aí no calibre 635, vai ser obrigatório você ter pré-câmara, você ter passagem de ar aumentada,
e todas essas estruturas aí a fim de conseguir, principalmente a regulagem ali, bem feitinha na mola do martelo ali, para poder você chegar num ponto exato da arma, né? Não podia nem estar falando arma. E o que acontece? Eu peguei um desafio, cara. Eu falo que é um desafio porque é uma Leviathan PSP, não é a PSR2, é a PSP, aquela que não tem reguladora, que é essa aqui, ó. Ao contrário da PSR2, ela só tem um furinho, tá vendo? Aqui já é o cano. A PSR2 tem esse aqui e logo abaixo aqui tem outro. Então o que eu faço? Em cima aqui eu coloco a tampa com o bico de encher, embaixo o cilindro. Essa não tem. Então eu vou ter que fazer uma conexão. Eu vou ter que pegar uma pecinha, fazer uma conexão, pôr uma rosca aqui. Vou ter que fazer uma Z, né? Colocar uma conexão em Z aqui, para poder vir aqui do outro lado e colocar uma reguladora. Aqui, ó. Pôr uma reguladora para usar o cilindro, né? Não. Qual que é o problema? Não dá para fazer isso. Porque cadê a pré-câmara? Onde você vai ter pré-câmara? Ao contrário da PSR2, essa aqui não tem pré-câmara. Ela só tem o selo e esse furinho aqui, que é o furo do parafuso, para você esvaziar o cilindro. Então, você vai ter que fazer uma pecinha para rosquear aqui, como se fosse uma disparadora dessa aqui, ó. Lasqueira. Você vai ter que colocar essa peça aqui. Aí depois, com a pré-câmarazinha, você vai colocar aqui a conexão Z. Depois, você vai colocar a reguladora. Depois que você vai colocar o cilindro. Então vai ficar um pouco grande. Mas dá para fazer também. Mas ao contrário da PSR2, a PSP é um pouco diferente. Se alguém tem curiosidade de ver, ó, é assim que é a PSP. A Leviathan. Tá, só tem um furinho, furo do cano. Não tem pré-câmara aqui como a PSR2 tem. Então ela é mais simplesinha um pouco. Mas dá para fazer? Dá para fazer também. O que acontece? Essas Leviathanzinhas, rapaz do céu, isso é um sonho. Essa aqui eu terminei mesmo. Um 5.5 ali ficou um absurdo de boa. Ficou coisinha linda. Ô papacapim do meu sonho. E ela ficou muito boa, cara. Ela desenvolve potência porque ela tem um cano muito grande. Ela tem um cano de 58 centímetros de comprimento. Isso dá um aproveitamento de ar enorme, né? Então você consegue aproveitar bastante o ar. A pré-câmara dela não é tão grande assim, mas é o suficiente para conseguir os 50 joules aí tranquilamente. Talvez até mais. Eu consegui mais com ela. Não cheguei a colocar no canal não, mas deu mais. Ela chegou a dar... Com um chumbo rifle round de 1.21 gramas, ela chegou a dar 300 metros por segundo. Passou dos 50, deu mais de 53 joules, eu acho. Se você colocar um chumbo mais pesado de uma graminha, eu acredito que ela vai chegar nos 55 joules aí, ou talvez até mais. Sem esforço, tá? Sem mexer demais, sem esforço. Se você mexer aí, souber fazer o que tá fazendo, com certeza ela alcança mais. Mas não é necessário, pra mim tá passando de bom. E essa daqui é no 6.35. Essa aqui... dá trabalho. Então eu vou ter que fazer todo esse projeto aí pensando nisso, né? Pensando na pré-câmara, pensando na potência que eu quero, que vai ser aproximadamente 70 joules. Vai ter que mexer pra caramba, cara. Vou ter que fazer muita coisa aqui. Mas vai ser um negocinho bacana, tá? Eu vou estar... Não é algo pra já não, porque o cilindro dela não chegou ainda. Tá sendo importado da China, eles é um pouco lerdo, né? Mas chegando eu vou dar início nesse projeto aqui e vai ficar um negócio bacana pra caramba. Mas é isso aí, galera. Eu falei que ia falar alguma coisa, agora eu até esqueci, o vídeo já tá entrando em meia hora. Vai ficar chato pra caramba. Agora eu esqueci, rapaz. Deu um branco aqui no cérebro. Chumbo. Falei que ia falar de chumbo, né? Aqui no Brasil não é tão conhecido, agora tá ganhando notoriedade, que é o chumbo slug, né? Que é um chumbo aí que nem toda PCP vai gostar, muita gente vai se decepcionar, mas ele é um chumbo bacana demais, né? E o que acontece? Tem muita gente aí vendendo chumbo, vendendo forma de chumbo, só que o pessoal tem que considerar o que, gente? Tem que considerar que a PCP escolhe. E o chumbo slug é um chumbo muito chato de fazer agrupamento. Não porque ele é ruim de precisão, mas é porque nem todo cano aceita ele, né? O formato dele é completamente diferente. Quando você tem um chumbo pellet, que é esse chumbinho que tem saia, né? Olha lá.
Esse aqui é um chumbo pellet, todo mundo conhece. Vai focar? Não vai, mas tá bom. A gente tem a saia. A saia do chumbo é oca. Essa liga de chumbo é dura. Mas quando você pega um chumbo de uma liga mais macia, por exemplo, esses chumbos da linha rifle, é duro pra burro. Você pode apertar isso aqui com uma força do mundo, você não vai dar conta de amassar a saia desse chumbo aqui nunca. Mas o que acontece? A saia do chumbo, quando você... Nem todo chumbo vai fazer isso por causa da liga do chumbo. Mas quando você faz um disparo, que o ar vem e bate na saia do chumbo, a saia infla. Ela infla e veda no raiamento, não deixando que tenha fuga de ar ali nas lateral. Então você tem um aproveitamento maior de ar para esse tipo de chumbo aqui. Quando você gradua para um chumbo slug, isso não acontece. Você pode ter saia no seu chumbo slug, tá? Mas na maioria das vezes a saia não é tão eficaz assim. Pode ter, mas tem que ser uma saia muito bem pensada aí para poder fornecer aí flexibilidade suficiente para ter uma expansãozinha ali para poder vedar. Mas na maioria das vezes não acontece. Então você tem perca de velocidade. Por mais que você tenha um chumbo slug de 18, um chumbo pellet de 18, o chumbo pellet vai desempenhar a velocidade mais alta do que o slug. E o slug ele é mais enjoado porque ele precisa de mais velocidade para poder desempenhar bem. Principalmente por um seguinte fato. Esses chumbos slugs, praticamente todos são expansivos. Tem pontinha ali, ó. Tá vendo a ponta oca? Pá. Não se deixe enganar por isso, tá? Não é só porque ele tem uma pontinha que ele vai expandir. Para você expandir um slug, você precisa de muita potência. Muitas das vezes você vai estar com 200 e... O 635 não, porque quanto maior o chumbo, maior o buraco. Então, vamos fazer uma comparação aqui. Cadê? Tava aqui agora, sumiu. Não, achei. Então aqui, ó. Você tem um slug 4.5. É uma belezinha. Ai, não vai dar pra ver. Caramba, essa câmera tem hora que judia da gente, cara. Tá. Pá. Papelzão aqui, vamos ver. Opa. Tanto faz. Mas o furinho do 4.5 é pequenininho. Caramba, qual que é a dificuldade em focar? Meu Deus do céu, foca. É furinho pequenininho, 4.5. Tá lá, ó, por aqui. 5.5 já é maior. Mas ainda assim é um buraquinho. O 6.35, aí sim o buraco é grande. Então o 6.35 vai expandir, vai fazer um regaço. Mas o 5.5 e o 4.5, principalmente o 4.5, você precisa de muito mais velocidade para expandir o chumbo. Então muitas das vezes você está usando um slug, pensando que está tendo um chumbo expansivo. Na verdade você tem um chumbo de perfuração, porque ele não está expandindo. Eu fiz esse teste já. Esse chumbo aqui é 270 metros por segundo no sabão, que é denso, pesado, não expandiu. 270 metros por segundo, chumbo de 0,95 gramas, não expandiu. Eu peguei o chumbo, notei que o buraco dele tinha aumentado. Estava mais ou menos o tamanho do buraco do 5,5. Enfiei no cano, efetuei o disparo de novo. Aí ele expandiu. Aí o bicho abriu a boca. Vou ver se eu guardei o chumbo aqui. Isso aqui, ó. Esse é o slug normalzinho, sem atirar. E isso aqui é o slug depois de 2 disparos na barra de sabão. Então aqui tá ele, ó. Olha o tamanho da chapuleta. Então eu acredito que para esse chumbo aqui ter uma expansão imediata, você tem que usar no mínimo 290 metros por segundo com esse chumbo. Eu não testei ainda, mas eu acredito que uns 290 metros por segundo ele deve se expandir, sim. No 5.5, a mesma história, tá? Mesmo chororô. Primeiro disparo, mais ou menos 270 metros também por segundo. No barra de sabão, não expandiu. Isso pode variar de acordo com a liga do chumbo. Eu não vou fazer propaganda de marca aqui, porque também não estão pagando por isso. Então,
Esse aqui a 270 metros por segundo também não expandiu. Mas 2 disparos na barra de sabão, mesma história. O primeiro abriu, o segundo, aí ele virou uma flor. E aqui tá o 5.5 depois do tiro na barra de sabão. Aqui, ó. A saia do chumbo é a mesma grossura, tá? A bundinha do chumbo, né? Então, olha o tamanho. Então, a gente tem, olha a diferença do 5.5 pro 4.5, né? O 6.35 eu não sei se eu tenho aqui. Mas o 6.35, ao contrário dos outros, ele expandiu na hora. Bateu, abriu. Virou uma flor. Na primeira tentativa. Mas eu não guardei. Então, já faz. Mas 270 metros por segundo com esse slug que ele abriu na hora. Aí sim. Então adianta nada você ter um slug, mas está usando baixa velocidade. Então vai desempenhar a expansão que é um dos focos dele, né? Ele é um chumbo especialmente para campo. Não é para precisão, competição, é chumbo para campo. Aqui que ele está sendo mais conhecido agora, porque teve alguém que trouxe essa forma de chumbo, começou a vender, né? Começou a divulgar aí, começou a aparecer interessados, justamente por conta das carabinas da Nova Vista, que também tem um desempenho muito bom com chumbos slug. Então começou a se falar muito desse chumbo, aí um começou a fabricar 2, 3, 4, 5. Hoje você vê chumbo slug de tudo quanto é marca, tudo quanto é modelo, liga de chumbo diferente, preço diferente, peso diferente. O mercado slug já abriu bastante. Então, hoje em dia, você tem um mercado mais focado para campo aqui no Brasil. Quase não se fala em esporte. Tem muito, né? Muitas pessoas usam para o esporte, mas o foco maior é para campo. Tá? Eu seria o hipócrita se eu dissesse que não. Campo todo mundo já sabe o que é, né? Codificadamente falando. Então, o uso maior é para campo. Então, você tem que pensar aí no que você quer. Quando você pensar em potência, em precisão, você tem que fazer o quê, cara? Você tem que saber para que você quer. O que você quer com ela? O que você vai fazer com essa PCP? Né? O que você vai... Qual é o desempenho que você espera dela? Né? Vento, sem vento, curta, longa distância, chumbo pesado, chumbo leve, slug, pellet. Qual que vai ser o seu uso? Descobre tudo que você quer primeiro, depois você vai ver qual que é a melhor opção para você, né? Qual que é a melhor PCP para você, a melhor potência, o que essa PCP vai te entregar, o que ela não vai, e por aí vai. Mas essa questão da potência nos canos aí é que nem eu falei. Nem sempre vai resolver você ir lá e passar a broca dentro do seu cano e abrir o furo do transfer. Você vai poder estar estragando ela. Se você colocar na mão de qualquer um aí para fazer uma peça na tornearia, você pode acabar estragando ela, né? E eu tô com uma PCP aqui, uma Alpha, que aconteceu mais ou menos isso, né? A pessoa tentou mexer, não deu certo, danificou bastante a arma, acabou que estressou bastante. Eu até fiquei bravo com ele, falei, moço, como é que você fez um trem desse? Mas aí na hora da raiva ali, o negócio acontece. Ele deu umas marretadas nela, estressou mesmo, e a bicha praticamente se derreteu, né? Quando ela chegou aqui, eu pensei que, tipo assim, tirar a peça, né? Mas aí eu acabei mexendo aqui, eu tinha uma reguladora sobrando e uma conexão Z da Alpha, né? Então eu acabei fazendo um conserto aí e consegui recuperá-la. Hoje ela está funcionando perfeitamente com todas as suas marcas de agressões, porém funcionando. E eu quero trazer uns vídeos aqui, vou colocar no canal dela, mostrando o desempenho dela. Outra coisa que eu fiz também nela foi a inversão do cano, que é uma coisa que eu vou falar em um outro vídeo, porque esse vídeo aqui tá grande pra burro. Se for juntar esse aqui com o outro, vai dar 1 hora de vídeo, cara, tá muito grande. Então, é uma coisa que eu vou trazer num próximo vídeo aí, que é a inversão do cano. Quando fazer, por que fazer e se vale a pena fazer. Porque você sempre vai perder um pedacinho do cano para fazer essa inversão. Mas eu acho que eu já falei tanto, eu falei tanta linguiça. Tem hora que eu falo tanto, tem muita gente que fala isso, que eu falo demais. Eu falo tanto que tem hora que eu me perco no que eu tava falando, e eu meio que fico confuso, falo outra coisa, mistura, bagunça, vira uma zoeira.
Mas é isso aí, galera. Já tá em 40 minutos de vídeo aí. Eu vou postar mesmo assim. Quem quiser ver, vê. Quem não vê, vai pulando de 10 em 10, de 20 em 20, arrasta com o mouse. Não interessa, tanto faz. Dá like se quiser, se não quiser, não dá. Mas é isso aí. Se tiver alguma informação aí que valeu a pena ou que não valeu, deixa o like aí, comenta. E se tem alguma falha na minha parte aí, mete o pau nos comentários aí, que na medida do possível aí eu vou estar corrigindo as merdas que eu falei. Então, mas é isso aí, galera. Valeu, obrigado e é nóis.